Vamos abrir 2 de Coríntios capítulo 5, Let us open 2 Corinthians chapter 5, versos 17 a 21. verses 17 to 21. The word of the Lord says, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who has reconciled us to himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and has committed unto us the word of reconciliation. Amém. Now then, we are ambassadors for Christ. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he has made him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him." Amém. A Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. The Bible tells us that whosoever is in Christ is a new creature. Vive não mais eu, mas agora Cristo vive em mim. I no longer live, but now Christ lives in me. E pela graça de Deus, Deus nos faz-nos embaixadores de Cristo. And by the grace of God, he makes us an ambassador of Christ. Nós somos embaixadores de Cristo. We are ambassadors of Christ. Embaixador é aquele que representa as leis, os princípios de um país. An ambassador is someone who represents the laws and the principles of a particular country, E também representa o presidente daquela nação naquele país. and also represent the president of his nation to the nation is assigned to. Tudo que ele fazer, todos os erros que ele cometer, ou todas as coisas que ele cometer, então vai representar, vai refletir aquilo que o país faz. Everything that he will do will reflect what the country is, including the errors. Então, nós como embaixadores de Cristo devemos viver como Cristo viveu. As ambassadors of Christ, we have to live like Christ lived. Então, vamos começar com onde nós terminamos a nossa história. Therefore, we will continue where we ended our story. Eu sei que os irmãos estão atentos, estão alegres, estão entusiasmados para ouvir a continuação da história. I do believe that our brethren are enthusiastic to hear the continuation of the story. Nós terminamos ontem quando eu tive um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. We ended last night on when I had a personal encounter with our Savior Jesus Christ. Eu dizia, quem já viu amor à primeira vista? I asked, who has ever seen love at first sight? Não tem explicação quando você vê alguém e você ama de uma forma natural pela primeira vez. There is no an explanation to describe in a natural way a person who you just love at first sight. E às vezes você procura esconder os sentimentos para não demonstrar a tua fraqueza. And sometimes you want to hide your feelings not to reveal your weaknesses. Mas você está a amar de uma forma natural esta pessoa. But you are naturally loving this person. Então, aquele também foi amor à primeira vista quando eu vi Jesus Cristo de forma pessoal. That was also love at first sight when I saw Jesus for the first time. E quando ele me disse, tenha paz, When he told me have peace, é só para dizer que todos os satanistas, não importa que tipo de satanista, tanto de nível baixo até o nível mais alto, ele não tem paz. just to tell you, every Satanist, whether high or low ranks, they don't have peace. Ele não sabe o que significa paz. They don't understand what it means to have peace. Porque há um vazio existencial dentro deles. Because there is an existential void within. E eu tinha este vazio And existencial. that's the void that I had.
que nem o dinheiro, nem a fama, nem nada neste mundo consegue preencher aquele Neither vazio. money nor fame, nothing in this world could fill that emptiness. Mas quando ele disse-me, tenha paz, When he told me, have peace, as palavras dele elas vieram como se fosse algo criativo. As palavras dele criaram em mim um coração novo. his words created in me a new heart. E aquele vazio existencial foi pela primeira vez foi preenchido com seu amor e a And paz. that existential void for the first time was filled E by são peace. sentimentos que eu não posso explicar. And those are feelings that I can't explain. E eu dei o exemplo que imaginemos que você receba 100 milhões de kwanzas, 100 milhões de dólares. I had given an example, assuming you have $10,000, you receive $10 million. Aquela alegria de receber aquela quantia não pode ser comparada com a alegria que eu senti quando vinha de Deus. The happiness that you will feel receiving that money cannot be compared with the joy that I experienced when I met God. Porque aquela alegria é momentânea, quando o dinheiro acabar também aquela alegria vai com ele. The happiness of the money is temporary because when the money finishes, the happiness will also go away with it. Mas aquela paz, em meio às tribulações, ela continua em meu coração. But the peace of Christ, amidst tribulation, it remains in the heart. Essa é a diferença. This Dou-vos is the a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. I give you my peace, and the peace I give you is not like the world gives you, says the Lord. Nós tivemos uma conversa, eu e nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. I had a conversation with me and my Savior Jesus Christ. E eu perguntei para ele, I asked him, por que o Senhor permitiu com seus filhos, que quando estávamos naquele mundo, fossem sacrificados e o Senhor não fez nada? I asked him, why did you permit your children to be sacrificed when I was in that world and you didn't do anything about it? E por que também não interviste quando as crianças inocentes são sacrificadas onde tem estado? And I also asked him, why didn't you intervene when we used to sacrifice those innocent children? Ele com um sorriso, With a smile. antes de eu responder, ele com um sorriso, Before he answered me, he smiled, e depois do sorriso, o seu rosto ficou um pouquinho triste. and after he smiled, his face was sad. E ele disse, nós estamos num conflito e o conflito é jurídico, você sabe disso. He said, we are in a great controversy and it's a juridical one and you know that very well. E quando uma semente vai na terra, se ela não morrer, ela não pode produzir. And when a seed goes to the ground, if it doesn't die, it will never germinate. Os meus filhos, quando eu permito com que eles morram, significa que é uma semente que está a morrer para produzir outras. My children, when I permit them to die, it is a seed that I'm allowing to die and then to germinate to give more seeds. Porque a morte dele é simplesmente um descanso, é um repouso. Because their death is simply a rest. Então, com isso, não se preocupe, eu permiti com que eles morressem, porque eles eram a semente, porque você é um exemplo disso. And therefore, I permitted them to die because their life is a seed and you are a living testimony of that. Agora, quantas crianças deixa comigo? And he said, with regard to the children, leave that to me. Eu sou o criador da vida. I am the creator of life. É só para darmos um exemplo que quando Jesus regressar, aquelas crianças, existem muitas crianças que um dia vão ressuscitar. I just want to tell you that when Jesus will come again, there are many children who will be resurrected. E as pessoas justas, adultos justos, vão colher aquelas crianças. And the adults, the old one will be the one to embrace those children. Eu entreguei a minha vida a Jesus naquele momento. I gave my life to Jesus at that very moment. Ajoelhei-me com lágrimas nos olhos. I knelt down with so much tears.
Quando ele contou-me a história da redenção, when he started telling me the story of redemption, ele contou-me a história de uma forma contrária a que os anjos contaram para mim. he told me the story totally different than what the angels have taught me. Porque eles me ensinaram que Jesus Cristo, o homem da cruz, esse era o meu maior inimigo. Because they, on the other side, they taught me that the man of the cross, Jesus, should be my greatest enemy. E todos os seus seguidores é que são feiticeiros verdadeiros. And all his followers are the true witches. Então eu cresci com aquele trauma, And I was raised up with that trauma, com ódio de Jesus e todos os seus seguidores. with hatred of Jesus and all his followers. Mas só que neste momento eu estava diante daquele a quem eu perseguia ou aquele que a quem eu odiava. At that very moment, I was in front of the person who I hated the most, Sem saber que afinal de contas estava a odiar o meu verdadeiro pai. without knowing that I was hating my true father. E quando ele contou-me de uma forma contrária, contou-me a história real, And when he told me the true story, e no final ele mostrou como evidência de que aquele homem da cruz que morreu na cruz para a nossa salvação, and he revealed by showing the signs that he is really the man who died in the cross, os pregos que foram crucificados com ele, the nails that os went sinais. through his palms, the signs, the scars, ele mostrou-me. he showed me. Eu sou aquele que morreu na cruz I am the one who died at the cross para salvar você e a humanidade. to save you and humanity. Quando eu vi isso, eu me prostrei de joelho com lágrimas nos olhos And when I saw that, I knelt down with so much e tears, com um coração quebrantado, with a broken heart, cheio de culpas. so much guilt. E eu disse, Senhor, perdoa-me. And I told him, Lord, forgive me. Aquele medo dos espíritos desapareceu. The fear that I had of the spirits vanished. Eu confessei a ele, Pai, me perdoa porque eu estava num caminho errado. I told him, Father, forgive me because I was in the wrong path. Agora ajuda-me a estar nos teus caminhos. Now help me to be on your path. Quando eu levantei, When I stood up, ele olhou para mim, he looked at me. eu disse, você vai ser minha testemunha. He told me, you will be my witness. Você vai ser testemunha daqueles aqueles que eram teus companheiros. You will testify among those who were your friends. E você vai testemunhar entre muitas nações. And you will testify to many nations. Mas eu temia, eu dizia, porque conhecia o pensamento tradicional do meu povo lá em Angola. I was afraid because I knew the mindset, the traditional mindset of my people in Angola. Eu disse, eu não vou falar a ninguém, porque se eu falar, ninguém vai me acreditar. I say to myself, I won't tell anyone because if I tell somebody, they won't believe me. E alguns, se eu falar, as pessoas vão pensar que ainda vão continuar, vão pensar que eu ainda continuo a ser feiticeiro. And even if I tell them, they will think I'm still a witch. Então, Micael disse, filho, eu te disse que você vai e você vai sim. He told me, son, I told you that you will testify and you will testify. Todos os meus, eles saberão que eu te enviei. All those who belong to me will know that I sent you. E ele pediu-me para ler 6 livros em companhia com a Bíblia Sagrada, como a Bíblia Sagrada seria a base. He told me to read 6 books together with the Bible. The Bible is the foundation. Ele disse, a confirmação do que eu falei para si, vais encontrar tanto na Bíblia como nesses 6 livros que eu vou dizer para To você. confirm what I've told you, you will find it in the Bible and these 6 books that I will tell you. O primeiro livro é a Bíblia Sagrada como a base, The first book, of course, is the Holy Bible, the foundation, que é a palavra viva dele. which is the living word of God. Ele disse, tudo que você encontrar nos 6 livros tem que estar baseado na Bíblia. He told me everything that you read in the 6 books must be founded on the Bible. O primeiro livro é Patriarcas e Profetas. The first book he told me is Patriarchs and Prophets. Profetas e Reis. Second, Prophets and Kings.
Desejado de todas as nações, The Desires of Urges, Ato dos Apóstolos, Acts of the Apostles, O Grande Conflito The Great Controversies, e Aos Pés de Cristo. and Steps to Christ. Dentre todos esses livros, Of all these books, dois que eu mais amei e There are- continuo a amar até agora, eu tenho there are prazer. two that I loved so much and I continue to love till now. O Grande Conflito The Great Controversy e Aos Pés de Cristo. and Steps to Christ. Quando eu comecei a ler aqueles livros, eu começava a mastigar. When I was reading that book, Eu estava muito alegre, entusiasmado. when I was reading those books, I was so enthusiastic and so happy. Ok, imagina, naquele momento eu com ele estava ditando esses livros. And at that moment, he was telling me, he was dictating to me these books. E eu gostaria também que grave esses livros e vão mesmo pesquisem com espírito de crítica. And I also want you to go read those books. Go read those books. Write them down and go read them. Leia a Bíblia em conjunto a esses livros, essa seleção. Read the Bible together with these books. E ele foi-se embora. And then he went. Mas na verdade a conversa foi longa, foram mais aproximadamente 3 ou 4 horas de conversa. Truly, the conversation that I had was long. It was between 3 to 4 hours. Se conseguires ter o livro, vais encontrar. Mesmo também no livro eu reduzi, mas lá tem mais detalhes. Even in the book that I wrote, I reduced it, but there is so much that you can read from there. As of our perguntas conversation. que eu fiz e a resposta que vinha da parte dele. All the question that I made and all the answers that he gave me, it's there. Então de lá, no sábado, quando chegou o sábado, eu fui a uma igreja adventista ao 7º dia. So from that point, when the Sabbath came, I went to a Seventh-day Adventist church. Porque eu já sabia, e ele também já sabia que eu conhecia acerca dos adventistas do 7º dia. He knew already that I knew about the Seventh-day Adventists. Por isso que ele não me falou de onde eu tenho que ir. That's why he didn't even tell me where I should go. Mas eu fui a uma igreja adventista ao 7º dia. But I went to a Seventh-day Adventist church. E chegando lá, eu comecei simplesmente a frequentar. And when I go there, I just decided to regularly go to that church. Só que aquela igreja era uma igreja acolhedora, tinha um povo acolhedor. Good thing is that church had the people were so hospitable. E eles me receberam com alegria. They received me joyfully. E pela primeira vez eu disse, esse povo é um povo unido. For the first time, I said, these people are united. E onde eu fui me levaram para almoçar, onde fui para almoçar também vi que era uma casa dos vegetarianos. And when they invited me to go eat, the house where they took me, they were all vegetarian. E lá apareceu um jovem que começou a dar-me estudos bíblicos. And there was a young man who came who was giving me Bible studies. Ele até agora é meu amigo pessoal, chama-se Inocêncio Francisco. Until Teresa. now, he's my personal friend. His name is Inocêncio Francisco. Nesse momento que estou a falar, ele está na Rússia numa formação. Right now, as I speak, he's in Russia doing something there, doing a course. Mas ele é meu amigo pessoal. And he's a good personal friend. to Ele me. deu-me estudos bíblicos. He gave me the Bible studies. E outro também é chamado Adilson Jacinto. Another one is Adilson Jacinto. Também deram-me estudos bíblicos. They gave me Bible studies. Mas só que quando eu lia também os livros que foi me ditado, It's just that when I read also the books that were told to me, eu ficava entusiasmado e tão alegre. I was so excited. E eu comecei a entender, então, por que eu agora entendo por que no outro lado me pediam para odiar esse povo. I understood why on the other side they were telling me to hate these people. Porque tudo que estava naqueles livros era a contradição de todas as estratégias do outro lado. Because everything that was in these books was exactly the contrary of what they were telling me there on the methods. Agora minha vida, pela primeira vez os espíritos apareceram para mim, para me atacar. Now, in my life, that was the first time now the spirits they came to attack me. E era numa noite, aproximadamente 23h50, o Espírito Santo me despertou. It was a night about 11:30
1:50 p.m., the Holy Spirit awoke me Disse: filho, levanta e se prepara. and told me, son, stand up and be ready. Então eu levantei e comecei a orar. And I stood and I began to pray. Os espíritos apareceram quando chegou mesmo 0 hora exatamente. The fallen spirits came exactly when it was midnight. E eles começaram a falar comigo: nós te queremos de volta. And they started talking to me, telling me, we want you back. Eles estavam a falar, estavam a procurar para convencer-me para regressar no caminho onde eu estava. They were talking to me to convince me to go back to the way that to the path that I was before. E eles paralisaram o meu corpo. Eu estava praticamente eles pegaram-me, elevaram-me e colaram-me na parede. They levitated me and they nailed me on the wall. E as coisas todas do quarto começaram a flutuar. And everything in the room was floating in the air. E eles queriam, naquele momento, me matar porque eles estavam procurar manifestar a sua glória para me queimar. And at that very moment, they were looking for ways to kill me. They even wanted to manifest all their glory to kill me. E eu tremia naquele momento. And I was trembling at that very E moment. o Espírito me fez lembrar And the Holy Spirit reminded me. quando nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse para mim: He reminded me what Jesus, my Savior, told me. tudo que pedires em meu nome, é tudo que clamares. Sempre que clamares pelo meu nome, eu ali estarei. When he told me, whenever you call upon my name, I will be there. Então, lembrando dessas palavras, eu chamei o nome de Jesus. Remembering this word, I call upon the name of Eu Jesus. disse: Senhor Jesus, salva-me, eu vou morrer. I say, Lord Jesus, save me, I will die. E os anjos naquele momento largaram-me e eles desapareceram. The fallen angel at that very moment, they left me and they all vanished. Então entendi que o nome de Jesus afinal tem poder. I understood that the name of Jesus has power. Então sempre que eles vierem, vou clamar só em nome desse Jesus e eles afinal vão desaparecer. And then I knew that every time they come, I just have to call in the name of Jesus and they will vanish away. E a outra vez apareceu o próprio Satanás em forma humana no quarto. The next time, Satan himself came in a human form in my room. Ele disse: filho, nós não te perdemos, nós não te fizemos nada, vem para mim, volte. He told me, son, we haven't done anything wrong to you. Nós Please preparamos come o back. mundo para você. We prepared the world for you. Come back. E você tem um espaço no nosso reino. And you have a space in our kingdom. Por que você me traiu? Why did you betray me? Eu confiei em ti. I trust in you. Então você me traíste por quê? Why did you betray me? Eu dizia: eu tenho um novo Senhor agora. I said, I have a new Lord right now. E eu posso clamar em nome desse Senhor que eu agora sirvo. And I can call upon the name of this new Lord that I serve. Assim que eu estava para chamar a Jesus, ele disse: se você não voltar, saberás o que significa viver. Before I could call in the name of Jesus, he told me, you will know, from now on you will know what it means to live. Ou você morre, mas você também não vai viver. It's either you die, but I tell you, you will not live. Eu chamei o nome do Senhor Jesus Cristo. And I call upon the name of the Lord Jesus Christ. Vou lhe dizer que o nome de Jesus Cristo tem poder. I just want to tell you, the name of Jesus has power. Quando nós clamamos com fé. When we call upon it in faith. Vou dar só um exemplo que está aqui, uma história que está na Bíblia. I will give you an example that is in the Bible. Jesus estava no meio de muita gente. Jesus was in the midst of a lot of people. E Jesus disse a seus discípulos, mas as pessoas tocavam a ele. And Jesus spoke to his disciple concerning people who were touching him. E ele disse: alguém me tocou. He said, someone touched me. E os discípulos disseram: Senhor, que engraçado é isso. Você está no meio de muita gente, toda a gente está a tocar em ti, está a falar que alguém me tocou. The disciples say, Lord, you are in the midst of a multitude and you are saying that one touched me? Mas alguém que tinha tocado nele, e este alguém, antes de tocar, pensava em si mesmo: eu não quero falar com Jesus, eu só simplesmente quero tocar nas suas vestes. Eu tenho a certeza que se eu tocar nas vestes dele, ele vai curar-me. There was someone who said,
I just want to touch his garment, and if I touch his garment, I will be well. E esta mulher que tinha fé, ela sofria de uma doença há 12 anos. And this woman who had this faith suffered from a bleeding issue for 12 years. E esta mulher, com certeza, com fé, tocou nas vestes. And this woman, by faith, she touched the garment. E quando tocou, saiu uma virtude de cura, de poder que curou ela. And when she touched the garment, there was virtue that came from him that went to her. Então ele estava a perguntar: quem me tocou e recebeu virtude que veio de mim? He was asking who touched me and received virtue that came from me. E a pessoa pelo qual tocou, recebeu a virtude, estava lá presente. And the person who received that virtue was present there. E a pessoa disse: eu te toquei, Senhor. And the person said, Lord, I touched you. Então, nós até podemos chamar o nome de Jesus. We can call upon the name of the Lord. Se você não tem Jesus, pode clamar em nome de Jesus diante de um feiticeiro, ele vai rir de ti. If you don't have Jesus, you can call upon the name of Jesus in front of a witch, he will laugh at you. Porque você pode clamar, Jesus não te conhece. Because you can call upon his name, but Jesus doesn't know you. E se você não tem conexão com ele, não tem como ele te ouvir. If you don't have a relationship with him, we don't have a connection with him, you can call, but he cannot hear you. He doesn't know you. Ele não te conhece. He doesn't know you. Nós até podemos conhecer a Jesus, mas Jesus às vezes não nos conhece. We may know Jesus, but Jesus may not know us. Então eu aprendi que se eu clamar em nome de Jesus, eles vão fugir. I learned that if I call in the name of Jesus, they will run away. Então quando ele disse isso, o sofrimento agora começou. So when he said that, the devil suffering began. Meu pai me chutou de casa. My dad chased me out of the house. O suporte que eu recebia também cortaram. All the support that I had was cut off. As fontes também onde saía dinheiro também foram cortadas. All the sources where I got money was cut off. É só para dizer que Satanás dá, mas quando você faz algo contrário, ele tira tudo que ele te deu. Just for you to know, the devil can give you things, but whenever you do something contrary, he will take it back. Então, eu tinha que viver na rua. I had to live in the streets. Mas eu sabia que aquele povo que me acolheu na igreja deles, aquelas pessoas são boas, então vou ter com o ancião da igreja. I knew that the people who had received me in the church, I knew that they are good people. Then let me go talk first to the elder of the church. E o ancião disse: filho, você é meu filho, vem ficar aqui em casa. And the elder of the church says, son, you are my son, you can come and stay in my house. Eu fiquei na casa daquele ancião. I stayed in the house of the elder. E se tornou uma família. And they became a family to me. Até os filhos dele, neste momento, eu lhes chamo de irmãos. Even his sons, to this very day, I call them brothers. E nós nos chamamos de irmão contra irmãos. And we call each other brothers. Mas mesmo assim, agora o sofrimento começa. Even though the suffering continued. Imaginemos que você tem quase tudo. Think about this, you have everything. Mas agora desaparece e o sofrimento surge. And you lose everything, and now the suffering begins. Se comia 2 vezes ou 3 vezes por dia, vocês não têm nenhuma refeição. If you ate 2 or 3 times a day, now you have zero. No Porque meal at all. a casa onde também tinha me acolhido também tinha problemas financeiros. Because the house that also welcomed me, they also had financial issues. Então eu comecei a orar. I started to pray. Mas parece que Deus não atendia minhas orações. And it seems like the Lord did not hear my prayers. Fome atacava-me. Anger was attacking me. Necessidade cada vez se aumentava. My necessities were ever increasing. E a doença, agora comecei também a ficar doente. And I started getting sick as well. Antes eu não sabia o que significava estar doente ou ir ao hospital. Before, I never knew what it means to be sick or even to go to a hospital. Eu fiquei gravemente doente. I became severely sick.
O meu irmão levou-me em vários hospitais, My brother took me to several hospitals, mas não se encontrava soluções. but there was never a solution. Íamos de um hospital para outro, One to another, one hospital to another, tanto nos hospitais grandes público, big public hospitals, até nos hospitais privados também grandes. all the way to the renowned private hospitals. E não detectava nenhuma doença. They did not detect any disease in me, Mas eu estava mesmo gravemente doente. but I was severely sick. O tempo foi passando e aquilo doía cada vez mais. As time went by, the pain was getting worse. O ser humano não foi criado para sofrer. Human beings are not created to suffer. E o ser humano não foi criado para morrer. We were not created to die. E eu estava a murmurar, estava a chorar. And I was crying. Eu dizia, Senhor, onde estás? I asked, Lord, where are you? Por que este sofrimento? Why this suffering? Mas quando eu lia os livros que ele me pedia para ler, But whenever I read the books that he told me to read, eu encontrei no livro de Patriarcas e Profetas I found in the book, Patriarchs and Prophets, uma frase que dizia o seguinte: a phrase that said, Deus usa o sofrimento God uses suffering para purificar o nosso caráter. to purify our characters. Os sofrimentos são como se fossem os blocos para a construção da obra dele. Suffering are like bricks in order to build his own house. E a experiência de Jó também lá estava. And the experience of Job, it was also there. Mas mesmo assim eu comecei a chorar. Even so, I was crying. Eu dizia, a história de Jó é a história de Jó. I used to say, the story of Job, it is his own story. Eu não sou Job, I'm not Job. eu sou Gabriel. I am Gabriel. Eu não quero saber daquela história. I don't want to know about that story. Eu estou a sofrer. I am suffering. Eu estou a sentir a dor. I am feeling the pain. Senhor, responda-me, fale comigo. Please, Lord, answer me, speak to me. Eu sei que estou a passar, o Senhor está aqui comigo. I know what I'm going through and the Lord is here with me. Chegou o momento que eu queria cometer suicídio. There was a point whereby I wanted to commit suicide. O sofrimento era demais. The pain, the suffering was too much. Mas lembre-se que a Bíblia diz assim: Deus não permite nada não permita nenhuma tentação que o ser humano não consiga suportar. Remember what the Bible say that God will not allow us to be tempted beyond what we can handle. Então ele apareceu pela segunda vez. It was then that he appeared for the second time. E as palavras que ele disse são as palavras mesmo que estão em São João capítulo 16, versos 33. The words that he told me are the words that is written in John 16 verse 33. Gostaria que lesse isso mesmo. John 16 verse 33. This is the words. The word of the Lord says, "These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In this world you shall have tribulation, but be of good cheer. I overcome the world." E ele disse-me: Eu nunca te prometi que você viverias em paz. And he went further to say, "I did not promise that you Que você vai viver em paz sem problemas. I did not promise that you will live in peace without any problem. Mas eu te disse que em meio aos problemas eu estarei contigo. I told you, amidst your problem, I will be with you. E eu estou sofrendo também contigo. I am also suffering with you. Eu estou também chorando como você chora. I am also crying just like you are crying. Eu estou te acompanhando, meu filho. I am following you, my son. Você é a coisa mais preciosa para mim. You are the most precious thing to me. Você é a coisa mais preciosa para Deus, irmãos e irmãs. You are the most precious things to God, dear brothers and sisters. E quando nós choramos, Jesus também chora conosco. When we cry, Jesus also cries with us. E ele disse: Filho, eu também estou a chorar contigo. He said, "Son, I'm also weeping with you."
Mas não desista, continue. But don't give up. Continue. Eu estou contigo. I am with you. Não te abandonei. I have not abandoned you. Essa conversa foi longa, mas você pode desencontrar no livro. The conversation was long, but you can read the rest of it in the book. Quando ele me deixou, eu fiquei mais animado. When he left, I was more enthusiastic. Então, e também com os estudos, quando eu comecei a ler também aos pés de Cristo, And also with the studies, as I was reading Steps to Christ, comecei a me tornar um adulto espiritualmente. I began to become an adult spiritually. Que o sofrimento, afinal, comecei a entender que o sofrimento não é nada diante da paz que vem de Cristo. I understood that suffering can never be compared with the peace that Jesus gives you. Quando eu comecei a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, When I started learning to trust in God, irregardless of the situation, e a confiar em Jesus Cristo como meu amigo pessoal, and to trust in Jesus as my personal friend, ali apareceu um anjo que disse: deixa a cidade e vai para onde tudo começou. an angel appeared and said, "Leave the city and go back to where it all began." Com muitas orações, eu deixei a cidade e fui para a província do Uís. With so much prayers, I left the city and I went to the province of Wish. Eu dizia: Pai, me dá mais poder porque eu vou enfrentar pessoas com poderes. I said, "Father, give me more strength because I will meet people with strength there." Quando eu cheguei na província, no local onde tudo começou, província do Uís, município de Cangola e comuna do Bengo. When I arrived there, where it all began, in the province of Wish. Eu encontrei naquele momento que o meu avô, o pai da minha mãe, estava doente. I found my grandfather, the father of my mother. At that time, he was sick. Era a única pessoa, a última pessoa a morrer dentre todos os meus avós. He was the last one to die among all my grandfathers. Mas antes que ele morresse, eu estava lá agora para falar de Jesus Cristo a ele. Before he died, I was there now to tell him about Jesus Christ. E Deus mostrou a ele que o Deus agora que estou a servir é mais poderoso do que o Deus que ele serve. God revealed to him that the God that now I am serving is more powerful than the God he served. E começou da seguinte forma. And it started this way. Eu aprendi que a folha de eucalipto pode ajudar na cura de algumas doenças. I have learned that eucalyptus leaves, you can use it to heal some diseases. Então, e lá em frente, lá no bairro, na entrada principal, tinha um eucalipto. And at the main entrance, there was an eucalyptus tree. Eu fui no quarto, peguei uma katana e comecei a cortar um dos ramos. And I went to the room and I asked for a machete and I cut one of the branches. Só que as pessoas do bairro, alguns saíram das suas casas e fizeram uma fila e começaram a olhar para mim, e todos que passavam no caminho paravam e começavam a olhar para mim com espanto. It so happened that people were coming out of the village and they made a huge roar and everyone was just staring at me. E depois a minha tia sai correndo com lágrimas e disse: filho, você vai morrer hoje. And then my aunt ran out of the house with so much tears and she said, "Son, you are going to die today." Eu disse: por quê? And I asked why. Eu disse: não, você está a cortar a árvore onde se reúnem todos os feiticeiros da aldeia, aqui nesse lugar. She said, "You are cutting the tree where all the witches in this region gather together." Então, por isso que as pessoas estão a olhar para mim, estão a olhar para si: você vai morrer esta noite. That's why everyone is looking at you this way, because tonight you are going to die. Ninguém se aproxima ali, nenhum ser humano se aproxima ali, e o Senhor foste e cortaste. She said, "No human being can even approach this tree, and you went and you cut." Eu disse para ele: olha, eu vou falar com meu papai do céu e vamos ver o que vai acontecer. I told her, "I will talk to my heavenly Father and you will see what will happen." Eu disse: ele enviou-me aqui. I told her, "He sent me here."
Ele disse, por favor, cortijem isso aqui, retirem as folhas e façam chá para a avó. And I told her, remove all the leaves, eucalyptus leaves, make a tea and give it to grandpa. As minhas primas, meus primos disseram, nós não podemos, é proibido tocar nisso. And my relatives were like, no, we don't want to touch this. We don't want to touch this. E faça você sozinho mesmo. You are the one who will do that. Então eu tirei as folhas e fiz chá, entreguei na avó. And I removed all the leaves and I made a tea and I gave it to my grandfather. E eu fui no quarto e comecei a orar, explicar aquilo que aconteceu ao meu Pai Celestial. And I went to the room and I began to pray and tell everything that happened to my heavenly Father. Eu tinha paz, então não tinha nada a temer. I had peace, so I had nothing to fear. Eu disse, então vamos esperar o que vai acontecer nesta noite. And then I said, okay, then let's wait what will happen tonight. Eu disse, a pessoa que vier me atacar, ele vai morrer. I said, the person who dares come to attack me, that person will die. Eu dormi, nada aconteceu e ao amanheceu também nada aconteceu. I slept, nothing happened. Morning came, nothing happened. E neste dia, a minha avó já estava gravemente doente. In that day, my grandfather was severely sick. E lá peguei a ele I held him, e comecei a falar naqueles últimos momentos a palavra de Jesus Cristo. and at that last moment, I began to speak God's word to Eu him. dizia que neste caminho que você está não tem esperança. I told him, the way where you are, there is no hope. E o papai também sabe, o avô também sabe que não haverá ressurreição e não vai viver em lugar nenhum. Você vai morrer e vai na terra, no pó da terra. And grandpa, you also know that there is no life after death. You will die, and one day you may go to hell. Mas eu tenho Jesus Cristo que pode te dar vida hoje e viver eternamente com Ele um dia. But I have Jesus who can give you eternal life today, and one day you will live with him forever, eternally. E ele aceitou Jesus Cristo. And he accepted Jesus Christ. Eu orei a favor dele. I prayed on his behalf. Só não foi batizado porque lá naquela época, lá naquele lugar não tinha pastor. He wasn't just baptized because at that point, at that area, there was no any pastor. Mas ele disse, eu aceito Jesus, e morreu com Jesus no But he coração. said, I accept Jesus, and he died with Jesus in his heart. Eu tenho a certeza que um dia iremos nos abraçar lá no céu. I strongly believe that one day we will embrace each other in heaven. Eu tenho essa certeza. I have this confidence. E depois eu tive que regressar. Antes de eu regressar, And before I went back, eu estava dormindo I was sleeping, e apareceu um sonho que alguém apareceu para mim e fez-me um convite para ir à fazenda dele. I had a dream that someone came and invited me to go to his farm. E se eu fosse com esta pessoa na fazenda dele, ele me cortaria, me mataria, cortaria e colocaria, me enterraria na fazenda dele. And if I would have gone with him in the dream, he will kill me, cut me in pieces and bury me in his farm. E ao amanhecer, depois da minha meditação, assim que amanheceu, comecei a estudar a palavra de Deus. É a lição da escola sabatina, como é normal dos adventistas. So early morning when I woke up, I was doing my Bible study and reading the Sabbath school quarterly. E alguém batia a porta. And someone was knocking my door. E assim que eu abri a porta, So when I opened the door, vi um senhor I saw a man que era meu tio. who was my uncle. Ele vestiu a roupa exatamente como a pessoa que estava no sonho. The dress that he had was exactly like the person that was in my dream. E com a katana mesmo exatamente também que estava lá no sonho. And with a machete exactly that it was in the dream. E ele estava a fazer convite, como eu gostava de banana e cana. And he was extending his invitation, and because I used to like banana and cane sugar, Ele disse, meu filho, podes me acompanhar na fazenda e tirar a coisa que você mais gosta? and he said, son, will you mind escorting me to the farm and get what you love, banana and cane sugar? Eu olhei para ele e o Espírito me fez lembrar do sonho. I looked at him and the Holy Spirit reminded me of the dream.
Eu disse, eu sei as tuas intenções, o Deus que eu sirvo me contou as tuas intenções. I told him, I know your intention. The God that I serve told me all your intention. Você está me convidar para me levar na tua fazenda, e lá você vai me matar e vai me enterrar na tua fazenda. You are inviting me so that I can go to your farm. You will kill me, cut me in pieces, and bury me in your farm. Ele ficou espantado. He was shocked. Eu disse, esse Jesus a quem eu sirvo também pode salvar você. And I told him, the Jesus whom I follow, he can also save you. Falei de Jesus Cristo ao meu tio. I told him about Jesus. E ele não é uma pessoa qualquer lá na aldeia. And he wasn't just an ordinary person in that village. Ele era representante do padre naquela comunidade. He was the representative of the priest in that community. Então não era uma pessoa qualquer, porque ele também se o padre não tivesse, ele que realizava as coisas, a missa que o padre estava para fazer. He wasn't just an ordinary person. Whenever the priest is not around, he will be the one to do the masses. Mas ele estava a fazer isso, estava a ser um instrumento das mãos de Satanás. But he was doing that because he was an instrument in the hands of the devil. Falei de Jesus Cristo, o Jesus Cristo verdadeiro que ele pregava e não vivia. I told him about the true Jesus who he used to preach, but he did not live with him. Ele começou a lacrimejar, He started crying, entregou a vida dele a Jesus de forma verdadeiramente. and he gave his life to Jesus in a true way. E nos tornamos amigos enquanto eu estava naquele local. And we became friends while I was in that place. E também no outro lado, a minha tia, que era também feiticeira, que ainda estava naquele mundo, My auntie, who was also a witch, at that very moment still, eu comia na casa dela, I used to eat in her house. e eu, com a minha inocência, antes de eu comer, eu orava e nada acontecia. And in my innocence, every time, of course, I eat, I will pray. E apareceu um grupo de pessoas que falaram, o teu espírito é muito forte. And a group of people came that told me, your spirit is too strong. E eu sabia que quando alguém chegasse e falasse que teu espírito é muito forte, é porque ele já te tentou de forma espiritual. I knew very well when a person comes and tells you your spirit is too strong, it's because they have already tried you spiritually. Eu disse, quem te disse que meu espírito é muito forte? I said, who told you that my spirit is strong? Eu disse, vai no quarto, vai na casa da tua tia e entra no quarto dela e vê o que tem ali no quarto And dela they de say, dormir. go to the house of your aunt, go to her room and see what is in her room. Quando eu cheguei, entrei, abri a porta do quarto dela e vi o quarto dela, não tinha nada, nem cama, nem colchão, nem nada. When I went in there, I opened her room and I looked at the room. There was nothing. There was no bed, there was no chair, nothing. Empty, empty. Mas lá dormia duas pessoas. But there, people used to sleep O there. casal dormia ali. The couple slept there. E eu entendi, não, os feiticeiros não dormem. I understood. Witches don't sleep. E quando eu fui para ter agora com ele, disse, sim, eu encontrei isso. E não encontrei cama, não encontrei nada. Ele disse assim, você come um alimento envenenado. And when I went and I told them what I saw, that there was nothing in the room, everything was empty, they said, yes, that's true. And you have been eating a poisoned food. Venenos de forma diferente. Ele pega veneno, coloca e você não morre. Pega mais outro veneno, coloca e você não morre. They said, your aunt have been putting several poison in your food. Try one, you didn't die. Go pick another type. Try, you didn't die. Pick another one, try, you didn't die. Então, razão pela qual nós temos que teu espírito é muito forte. For this reason, we are telling you your spirit is too strong. Então, aquele foi uma oportunidade de eu pregar de Jesus Cristo que eu servia. And that was an opportunity to preach to them about Jesus that I serve. Jesus que eu sirvo, Jesus que nós servimos é Jesus real. The Jesus that I serve, the Jesus that you are serving, He's real God. E eu preguei de Jesus Cristo. I preach about Jesus. E chegou o momento que tinha que abandonar a aldeia e voltar para a cidade. And the time came that I had to leave the village and go back to the city. E lá não queria contar a minha história. And in the city, I didn't want to tell my story. Mas lá, quando eu cheguei, mais uma vez a doença começou a me atacar. And when I get to the city, suddenly
illness started attacking me again, the diseases. Agora começou uma doença que duraria 5 anos. It started with an illness that lasted for 5 years. E começou 2013 até 2018. It started 2013 all the way to 2018. Em 2014, no final de dezembro, In 2014, somewhere in December, at the end of December, porque eu fui batizado no dia 12 de março de 2012. I was baptized 2012, March 2012. E me tornei obreiro da Igreja Central de Luanda dos Adventistas do Sétimo Dia. And I became a layman evangelist for the Central Seventh-day Adventist Church in Luanda. 2014, dezembro, eu estava quase para morrer. In 2014, December, I was at the point of death. E o Senhor dizia: fala o que aconteceu contigo, vai testemunhar. And the Lord was telling me, go testify what happened to you. Go testify. E eu não queria. And I didn't want. Nessa época eu estava doente e eu pedi meu irmão, por favor, me leva só na igreja pela última vez na nossa igreja central. And I was so severely sick, and I pleaded with my brother, and I said, please, for the last time, take me to the church. Eu disse: não, você está doente, você não pode ir para lá. And he said, you are too sick, you can't go to church. Eu disse: leva-me para lá. O Espírito está me dizendo que por favor, leve para lá. I told him, please, just take me. The Spirit is telling me I need to go to church. Take Então, me. quando cheguei na igreja, So when I go to church, havia também uma surpresa. there was also a surprise. A nossa igreja tem a parte de baixo para os adultos e a parte de cima para os jovens. Our church had 2 floors. The lower section was for the adults, and the second floor was for the youth. Eu estava naquele de cima, dos jovens. I was in the youth section. E o meu amigo, que era o diretor, vice-diretor da ação missionária da escola sabatina, na igreja dos adultos, My friend, who was the director of the Sabbath school at that point, vem e procura. Em meio à multidão, nossa igreja é grande, tem muita gente. Em meio à multidão, ele chegou mesmo até mim e disse: levanta, por favor. my church is big and there are many people there, but of all, he came to me and he said, please come with me. Eu disse: a pessoa que lhe combemos a tarefa para realizar nesse sábado, os 10 minutos missionários, não veio. He said, the person who we were invited to give the 10 minutes of personal testimony is not around. Please, can you come and fill his place? Eu dizia: não quero. I told him, no, I don't want. Eu disse: o Espírito está me impressionando que você que tem que pregar, tem que contar essa experiência hoje. He said, the Holy Spirit is impressing upon me that you are the one who have to testify. Então não consegui desistir, fui para lá e comecei a contar a experiência pela primeira vez. And I yielded and I went in front and I told my testimony for the first time. Na nossa igreja central de Luanda dos Adventistas. And that was in Luanda Central Seventh-day Adventist Church. E o pessoal ficava admirado. People were shocked. Quando terminei, apareceram muitos anciões. When I ended, several elders came to me. E apareceu também que até hoje ele é meu pai espiritual. And one of them, until now, today, he is my spiritual father. Ele é um médico militar. He is a military doctor. E ele falou para mim, disse: filho, ele é homem de oração, homem consagrado a Deus. He is a man of prayer, a man devoted to the cause of God. O nome dele é Dr. Carlos Sampaio. His name is Carlos Sampaio, Dr. Carlos Sampaio. Muito famoso no meu país. He is well known in my country Por causa da caridade. due to the charities that he gives. Ele é uma pessoa muito boa, He is a wonderful person. pronto para ajudar as He is pessoas, always ready to help people sem intenção de receber alguma coisa em without troca. any intention to get anything in return. E ele olhou para mim e disse: filho, você está doente. He looked at me and he said, son, you are sick. Não é somente, não estou a falar doença espiritual, estou a falar doença física. He said, I'm not talking about spiritual illness, I'm talking about physical illness. You are sick. E ele disse: eu sei que você está numa batalha espiritual. And he also said, I know that you have a spiritual battle. Apareça, ele deu-me um endereço onde estava o hospital em que ele era o diretor. He told me, he gave me the address
of the hospital where he was the director. Eu fui para lá. I went there. Eu encontrei ele. I found him there. Antes de começarmos a orar, And before everything, we started praying. ele orou. He prayed. Ele disse, agora vai naquele laboratório e nós sabemos, eu tenho a certeza que o resultado virá. And he said, go to such a laboratory, do the test, and eventually the result will come. E quando cheguei para lá, no final, tive TB. And the result came that I had TB. E ali começamos o tratamento. And the treatment started from that point Ele on. começou a ajudar-me, providenciou tudo. And he started helping me, and he gave everything that I needed. E ele também, afinal, começou a dizer, tudo que você precisar, eu estarei disponível para te ajudar. And he said, everything that you will need, I'm ready to help you. Tornou-se um anjo para mim. He became an angel to me. Começava a me dar mesada, mensalmente dinheiro, no final do mês dinheiro. And he started giving me an allowance. Every month he will give me an allowance. Para comprar o que era necessário enquanto estava a fazer o tratamento da doença. In order for me to buy what was necessary as the treatment was taking Enquanto o place. tempo passava, eu comecei a pregar nas igrejas locais adventistas lá em Luanda. And as time went by, I started preaching and sharing in the local churches in Luanda. E as pessoas começaram a ficar entusiasmadas. And people were shocked. E outras começaram a dizer, até feiticeiro dentro da nossa própria igreja começaram a me procurar, enviar mensagens. And what ended up happening is even the witches in our churches now started sending me messages. Precisamos looking de for me, ajuda. saying, we need help. Se esse Help us. Jesus que te salvou, te libertou lá, nós sabemos que nesse círculo não se sai. If this Jesus who set you free, and we know that in this cycle you can't come out, and this Jesus set you free, Então, prega, fale com ele para que também possa nos ajudar. please talk to him also to help us. E depois de um tempo apareceu um pastor. After a while, there was a pastor that came over Na nossa igreja central. in our church. Ele era um brasileiro, He was a Brazilian. pastor Manassés Queiroz. His name Manassel Teroz. Ele era o diretor da rádio Novo Tempo do Brasil. He was the director of the radio in Brazil called Novo Tempo. Como se fosse a Opchane em português, em It's inglês. the equivalent of Hope Channel or AWR. Ok. Or AWR. Então o meu pai adotivo, que eu chamo meu pai adotivo, falou de mim a ele. My adopted father spoke of me to that pastor. O mesmo doutor. The doctor. E era mesmo ele que estava responsável a cuidar de todas as coisas, da visita, do hotel. Ele que era responsável. He was the one responsible to welcome all the visitors and accommodation. He was the one in charge. Então o pastor disse, eu quero conhecer esse rapaz. So the pastor said, I want to know this young man. O pai ligou para mim. And my adopted father called me. Eu disse, filho, vem para cá, por favor. Se And prepara e vem para cá. he said, please come here immediately. Come. E eu atendi o chamado. And I went there. Eu me encontrei com o pastor. I met the pastor. E ele disse, conta a minha história. And he told me, tell me the story. Enquanto estava sentado no cadeirão, assim comecei a tentar contar. As I was sitting in the couch, just as I started telling my story, Ele disse, para. he said, stop. Por favor, vamos no elevador e vamos para o meu quarto porque estávamos na recepção. I was sitting in the couch of the reception in a hotel. He said, stop there, let's go to my room and let's talk in my room. E quando chegamos lá, disse, senta aí no cadeirão. And when we got to his room, he said, sit in the couch. E ele pegou no telefone He got his phone e começou a dizer, pode começar a falar, por favor, filho. and he said, can you start talking? And he did this. Ele começou a fazer a gravação He started recording com as suas mãos. holding the phone with his hand. E nós gravamos em 1 hora, ele não se mexia. That was recorded for 1 hour and he could not move, was so still. Quando terminamos, When we ended, ele disse, filho, Deus é contigo. he said, son, may God be with you. E ali ele levou a gravação no Brasil. From there he took the recording to Brazil.
E também encontrou outro pastor também que é adventista do sétimo dia, mas da Casa Publicadora Brasileira. And he found another pastor who is also a Seventh-day Adventist of the publishing house in Brazil. Analisaram o vídeo, The two of them analyzed the video de acordo com a Bíblia, o espírito de profecia, to see if it's in accordance with the Bible and the spirit of prophecy, e de acordo com a doutrina da nossa igreja. and if it's in line with the doctrine of our church. Só assim que ele pegou e publicou na página dele. And only then that he published it in his Em page. menos de 2 meses, In less than 2 months, eram 2 milhões e 500 visualizações. there were 2.5 million views. E eu não sabia que estava famoso mesmo no meu país e na minha comunidade. I didn't know that I was well known in Brazil and even in Angola. E as pessoas começaram a fugir de mim, a se afastar. But I noticed that people were running away from me. E eu não sabia por que as pessoas estão a fugir. And I was wondering, why are people running away from me? Até na minha própria igreja, quando eu chegava, as pessoas começavam a falar: este é o feiticeiro. And even in my own church, whenever I arrived there, people would keep saying, he's the witch, he's the witch. Eu disse: por que essas coisas? Por que aqueles que eram, alguns que eram muito amigos de mim, começaram também a se afastar And de I was mim? wondering, why is it that those who were very close to me, suddenly they are walking away? E alguém que estava numa outra província a estudar, There was someone who was studying in another province. eu disse: sabe por que as pessoas estão te chamando de feiticeiro? Não é porque você está a falar nas igrejas, mas porque você está no YouTube. You don't know why people are calling you witch. It's not because you are preaching in the churches, it's because you are on YouTube. Porque eu não gostava muito das redes sociais. At that time, I was not connected to social media. I didn't like social media. E quando eu fui para pesquisar, vi vi a minha imagem, o meu vídeo. Eu disse: meu Deus, é o vídeo que eu fiz com o pastor lá, ele publicou, sem minha And when I autorização. then decided to go search, and I saw the video, and I knew immediately this is the video that the pastor recorded. Liguei para o pastor: pastor, por favor, ok. Desliguei. I called the pastor and I said, Pastor, Eliminar. please delete it. Ele disse: filho, sabe quantas pessoas já baixaram os vídeos e colocaram nos seus canais? He said, son, are you aware of how many people have downloaded the video and reposted in their own channels? Disse: não se preocupe, eu sei que você está a passar mal, as pessoas estão te abandonar, mas esse testemunho vai salvar muita gente. He said, don't worry, I know that people may be criticizing and walking away from you, but just know this testimony will save many people. Mas eu estava cabisbaixo. At that moment, I was so down. Eu vivia no outro lado da cidade, chamado São Paulo, cidade do São I Paulo. was living on the other side of town, called São Paulo. Eu, depois da oração, eu queria sair. Eu só sei que eu estava para sair à procura de alguma coisa. After my prayer, I was going somewhere looking for something. Mas o Espírito disse: passa por aqui. Mas não, ali de lá era uma rua distante de casa, porque tinha um caminho mais próximo. Mas o Espírito disse: passa por aqui e procura naqueles lados. The Holy Spirit told me, don't go this way, go the other way. The longest route. He said, go to the other way. E eu usava chapéu I used to use a hat para as pessoas não me reconhecerem. for people not to recognize me. Enquanto eu passava, And whenever I was passing by, eu vi um jovem e disse: espera aí, senhor, és o senhor Gabriel Estevão? somebody said, hey, wait there. Are you Gabriel Estevão? Eu perguntei para ele: quem é o Gabriel Estevão? I asked him, who is Gabriel Estevão? Eu disse: não, o Gabriel Estevão é um rapaz que está testemunhando, o vídeo dele está no YouTube. He said, Gabriel Estevão is a young man who is testifying. His video is on YouTube. E ele disse que é um ex-satanista. And he said that he's an ex-Satanist. Eu disse: o que tem a ver comigo? And then I asked him, so what does that have to do with me? Eu disse: nós estamos a pensar que ele está no Brasil. He said, well, we thought that he's in Brazil. Eu tenho um problema. I have a problem, he said. E eu estou a orar, eu e a minha esposa estamos a orar tanto para nós termos um encontro com esse rapaz. And me and my wife, we are praying so much. We want to meet this guy, Gabriel. Eu sou ateu dedicado.
I am an atheist, a dedicated atheist. Eu não acredito nas coisas espirituais, I don't believe in spiritual things. mas coisas sobrenaturais estão acontecendo na minha casa. But supernatural things are happening in my Eu house. procurei não acreditar em nada, mas mesmo assim, os espíritos mostraram que afinal, as coisas espirituais existem. I decided not to believe in anything, but these spirits have shown me that supernatural things are real. Eles estão a atacar o meu filho. They are attacking my child. O meu filho está a passar mal. My child is suffering. Já fomos em já chamamos vários pastores, I've already called a lot of pastors. mas os pastores estão a falar que o espírito que tem essa criança ninguém pode lutar contra. And the pastors are saying that the spirit that is in that child, no one can win over. Então eu e a minha esposa procuramos orar e ele começou a procurar no YouTube, encontrou teu vídeo. And me and my wife, we decided to pray and do all our due research, and we found your video. E procuramos de tudo para encontrar teu contato, nada. And we tried so much to try to look for your contact, we could not find your Mas contact. estamos a orar todos os dias. A minha esposa está a orar todos os dias But my wife is praying every day para entrar em contato com essa pessoa. to get in touch with you. Eu fiquei triste e fiquei compassivo com a pessoa. At that very moment, I became sad at the same time receptive to the person. Eu disse, eu sou o Gabriel Estevão. And then I told him, I am Gabriel Estevão. Ele queria se prostrar de joelho. He almost bowed down his knees. Eu disse, não faça I isso. said, no, don't do that. Eu sou como você. I am an ordinary man like E you. o que estás à procura não é eu, estás à procura do Deus que eu sirvo. What you are looking for is not me. What you are looking for is the God that delivered me. Eu entreguei o meu número do WhatsApp, I gave him my WhatsApp number, o meu número direito. and I gave him my personal number, Eu disse, também dê-me seu contato para gravar. and I told him, give me also your number. I will store your number. Amanhã, qual é a hora que você vai estar em casa? I told him, tomorrow, at what time will you be home? Eu disse, não, vai depender do Senhor. He said, no, that will depend with you. Eu disse, amanhã às 10 horas estarei na tua casa. I told him, tomorrow, 10 a.m. I will be in Ele your disse, house. onde é que a tua casa? Disse, é no quinto andar daquele prédio. And he said, my house is on the 15th floor of that particular building. Eu disse, vou chegar ali, vou te ligar. Quando eu chegar, vou ligar para si. I told him, when I get there, I will call you. Durante a noite, eu estava a clamar a Deus. During that night, I was calling upon the Lord, E estava a jejuar. and I was fasting, Porque eu sabia que a ele era poder, seria briga. because I knew that where I'm going, there is a power and there will be a battle. E quando amanheceu, And when the morning também came, não comi nada, I didn't eat nem anything. bebi nada. I didn't drink either anything. Eu disse, Senhor, se o Senhor não libertar aquela pessoa, eu não quero ser cristão. I said, dear God, if you don't deliver that person, I will not be a Christian. Quando eu cheguei, levei a Bíblia com confidência. And when I arrived there, taking my Bible with confidence, Assim que eu entro naquele edifício, the very moment I entered that building, eu vi muitas crianças, mas uma criança eu fiz foco numa criança, dizia que aquela criança tinha um problema. I saw a lot of children, but my attention went to a particular child, and I said, this child has a problem. E quando o Senhor desceu, eu disse, sim, ele disse, podemos subir. And when the man came down, he said, come on, let's go up. Assim, quando chegamos na casa dele, And when we arrived in his unit, pediu para chamar a criança. he told someone to call the child. E quando a criança chegou, eu reconheci, essa criança, antes dele falar, disse, essa criança tem problemas espirituais. And when the child came, it was the child that I said has a spiritual problem. Ele disse, sim, esse é o meu filho. He said, this is my child. Eu disse, por favor, pode nos deixar só a sós, vocês não podem sair como os pais. I told him, will you mind leaving me just with the child and you parents go out? Porque a criança já fala. Because the child can already speak. Eu cheguei para ele e disse, filho, fala para mim. I came to him and I said, son, talk to me. Como é que isso começou para você? Você já fala. How did this thing start with you? You can already talk to Eu me. disse, não minta para mim. And I told him, don't lie to me. Eu Speak to me. disse, eu assistia um boneco He said, I used to watch a cartoon da Disney. from Disney. E esse cartoon, ele falava para mim
cantar da forma que eles me ensinavam. And this cartoon used to talk to me for me to sing the way they sing. E também eu comecei a ter um amigo que aparecia queria ser amigo daquela pessoa, da personagem. And I also wanted to be the friend of the main character in the cartoon. Então aquele espírito se personificou e começou a aparecer para falar comigo. And he said that spirit suddenly personificated himself and now started to talk to me. E depois começaram a aparecer vários espíritos e começaram a falar comigo. And then he said, and then there were many other spirits that also appear and they were talking to me. E eles estavam falando para mim matar o meu pai e a minha madrasta. And they were telling me to kill my father and my stepmother. Quando eu dizia não quero, então eles me perturbavam. And whenever I said I don't want, they started harassing me. E quando eu falava, papá, olha, tem aqui pessoas que estão vindo me buscar. And every time I say, Dad, there are 2 persons here who are coming to take me. Ninguém acreditava. No one will believe me. Então, mas de onde começou? Começou mesmo no desenho animado. And he said, where it all started, it started in the cartoon, in anime. Então eu disse, esse Jesus que eu sirvo, I told him, the Jesus that I serve, ainda bem que você me explicou. good thing that you told me. Então começamos a orar. And we started praying. Por que eu expulsei os pais? Why did I take out the father from Porque eu the room? sei, se The parents. esses espíritos que estavam nessa criança, eu orar, eles deveriam procurar um espaço e podia atacar ou a mãe ou o pai, que não estivesse conectado com Deus. The reason is, if I pray for that child, the spirit in him will leap off and look for anyone to enter in. And I knew it will attack the father or the mother. Por isso que eu disse, deixa-me com a criança só. For this reason, I told the parents, let me just be here alone with the child. Eu orei com a criança And I prayed with the child. e depois de orar chamei também os pais. And after praying, I called the parents. E oramos também com os pais. And I also prayed with the parents. A criança ficava agitada. Quando eu orava com ele na primeiro sozinho, ela ficava agitada. When I was praying with the child alone, every time I prayed, the child was E os always espíritos gritavam. Ela era uma criança, mas os espíritos agitated. como se fossem várias pessoas ao mesmo tempo a falar. And the spirit within him were agitated and they were crying as if many voices coming from one Dizendo, child. quem te mandou vir aqui? And they were saying, who told you to come Nós here? estamos em paz. We are at peace here. E eu falava em nome de Jesus, deixe essa criança porque Jesus morreu por causa dela. And I said, in the name of Jesus, leave this child because Jesus died for this child. Depois a criança ficou sem força, caiu, tive que pegá-la. Afterward, the child collapsed without strength. I had to grab the child. E também mijou e fez fezes ali mesmo. At the same time, the child defecated and urinated. E os espíritos desapareceram. The spirits were gone. Eu disse para ele, filho, o que você viu antes? I asked him, son, what did you see? Eu dizia, apareceram primeiro pessoas de preto, He said, first, I saw people in black que estavam falando, não aceita, não aceita. that were telling me, don't believe, don't believe, don't E believe. quando o pastor orava, And whenever you, pastor, you were praying, depois ele desapareceu, apareceu seres de branco. he said, suddenly they left and now beings in white came. Eu disse, o que você está a ver agora? And then I asked him, what are you seeing right now? Eu disse, estou a ver ser de branco aqui mesmo na parede. He said, I'm seeing a being in white right now. Os pais começaram a falar, o quê? The fathers were like, what? Eu disse, as coisas espirituais se entendem espiritualmente. I told them, spiritual things can be discerned spiritually. A criança foi salva por Jesus, pode deixá-la, ela The aí. child was saved by Christ. Let the child be. Quando os pais viram aquilo, viram o real, disse, pela primeira vez aquilo aconteceu, que o filho está salvo. The parents, when they saw that, for the first time, they saw that the child was calm for the E o first pai foi num quarto pegar uma quantia, time. The father went in a room and he had a stash of money. eu disse, muito obrigado, pastor, isso é para si. And he gave that stash of money saying, Pastor, thank you very much. This is for you. Eu disse, eu não sou pastor, eu sou simplesmente uma pessoa, um evangelista. I told him, I'm not a pastor. I'm a normal person. I'm just an evangelist. Mas eu disse, como que você tem esse poder? And he asked me,
How come you have this power? Eu disse, não tenho poder. Quem me deu esse poder é Jesus. I said, I don't have power. The one who gives me power is Jesus Christ. E esse Jesus também pode dar esse poder. And the same Jesus can also give you this power. Então pega esse dinheiro, leva na tua igreja e entrega como oferta I a told him, Deus. take this money, take it to your church and give it as an offering to God. Neste momento que estou a falar, essa pessoa é meu amigo, esse senhor e a família. This moment as I'm talking to you, this man is now my friend with all his family. É só para dizer que Jesus é real. Just to tell you, Jesus is real. E essas experiências me davam força para continuar a testemunhar. It is these experiences that were giving me strength to continue to testify. E outro dia, não muito distante daqui, foi em 2022, só para ocultar a história. Just to make it short, not too far, just in 2022, Eu recebi um e-mail vindo do Brasil. I received an email coming from Brazil. O e-mail era longo. The email was long. Eu comecei a ler, I was reading, depois no final enviou o WhatsApp dele. and at the end, the person gave his WhatsApp number. Eu estava a lacrimejar quando eu terminei de ler a história. I was in tears when I read the story in the email. Eu fui diretamente para o WhatsApp e liguei para ele. I went to WhatsApp, I took the number and I called him. Ele dizia mesmo, eu estarei disponível assim que o pastor ver o texto, ligue para mim no WhatsApp, eu estarei atento para te atender. He said in the email, the moment you call me, I'm always ready to answer you if you will call, E Pastor. assim eu liguei para o rapaz. So I called him. Eu disse, eu li, mas eu quero que você fale para mim. I told him, I read what you wrote, but I want you now to verbally talk to me. Ele disse, pastor, ele dizia, pastor, He said, Pastor, há uma contradição dentro de mim. there is a conflict within me. O meu corpo diz que eu sou homem, My body is telling me that I'm a man, mas a minha mente e os espíritos que me rodeiam dizem que eu sou mulher. but my mind, the spirits that surround me are telling me I'm a woman. Desde pequeno, os espíritos se comunicavam comigo para me dizer que eu sou mulher. From childhood, the spirits were always communicating to me, telling me that I am a woman. Eu perguntei, como é que esses espíritos começaram a se comunicar contigo? I asked him, how did these spirits start communicating with you? Ele disse, através dos bonecos da Disney. He said, through Disney cartoon. Ele dizia, eles falavam para mim através dos bonecos e depois esses espíritos me apareceram de forma pessoal e começaram a falar para mim que eu sou mulher, que eu sou uma menina. Initially, they spoke to me through the cartoon, Disney cartoon, but eventually they started manifesting and literally talking to me that I am a woman. E eu comecei a esconder dos meus pais, And I started hiding it from my parents, dos meus amigos from my friends, e procurava me isolar. and I always tried to isolate myself. Então esses espíritos, essas pessoas, amigos imaginários, começaram a se tornar meus amigos, meus melhores amigos. And he said, these spirits now, they became my personal friends. Só que cada vez eu comecei a namorar com rapazes, It's just that more and more I started dating boys nas escondidas. behind the scenes. Mas há em mim uma contradição. But in me there is a conflict. Eu choro todos os dias, I pastor. cry every day, Pastor. Eu pretendo nas pessoas que sou feliz, I pastor. pretend in front of everybody that I'm happy. Mas na verdade não sou. The truth is I am not. Eu preciso de ajuda. I need help. Mas não posso falar a ninguém porque ele sabe que eu sou uma pessoa feliz. But I can't tell anybody because everybody think I'm a happy person. E não posso falar nas pessoas que eu gosto de rapazes, eu namoro com rapazes. And I can't also tell people that I am dating guys. I love guys. Yeah. Eles não vão me entender, They won't understand me. mas o Senhor vai me entender. But I know that you will believe me. But the Lord will believe me. Eu disse. The Lord will understand me, sorry. Então, eu disse para ele, fica comigo, em comunicação comigo durante esses 7 dias. I told him, stay connected with me for 7 days. Eu vou falar com Deus I will talk to God para que ele envie o Espírito Santo na tua vida e ele te dá força moral para vencer essas inclinações. that He may anoint you with the Holy Spirit to give you strength to win these battles. E eu disse, para de ver todas as coisas que estão conectadas naquele lado. I told him, stop watching everything that is connected to the other side. Diz, olha, apaga tudo que está no teu telefone e no computador. Delete everything that is in your laptop and in your phone.
para que o Espírito Santo comece agora a trabalhar em você. so that the Holy Spirit now will start working in you. E a minha oração tenha poder para te transformar. And that my prayers may have power to change you. E assim ele começou a fazer. And he started doing that. Durante uma semana, For a week, começamos a falar e eu orava, a falar e eu orava. we always spoke and we prayed. Depois do, Spoke and prayed. depois do 7º dia, After 7 days, eu disse, pastor, já sou uma outra pessoa. he said, Pastor, I'm a new creature. Onde é que é a tua igreja? And then he said, where is your church? Eu disse, lá mesmo no Brasil, procura uma igreja de 27º dia mais próxima de você. I told him, since you are there in Brazil, look for the nearest Seventh-day Adventist church and frequent there. Neste momento que estou a falar, ele é membro da igreja do 27º dia. At this very moment, as I'm talking to you, he's now a member of the Seventh-day Adventist church. Louvado seja o nome de Deus. Glory and honor be to the name of God. Agora, então, nós atualizarmos. Para nós atualizarmos, vamos falar de algo muito importante. Just to bring to context, I want to speak about something. Aquilo que eu fazia como satanista no outro mundo, What I used to do as a Satanist in the other side, eu vejo hoje, atualmente, na geração líquida. I see it today in this generation called the liquid generation. E a coisa mais perigosa do que uma bomba atômica, And the most powerful thing, more than an atomic weapon, isso pode ser um instrumento para ser possuído pelos demônios. this can be an instrument to be possessed by demons. Quando você estiver no ecrã, você pode estar hipnotizado. When you are in the screen, you can be hypnotized. Primeiro eles vão matar o teu domínio próprio, a temperança. The first thing they will do is to destroy your self-control. Quando ele destruir o teu domínio próprio, When your self-control is destroyed, então você entra em conexão, chama-se hipnotismo. then you will enter to an hypnotic state. O que acontece é que eles vão matar o teu estado beta, que é o estado ativo da mente, They will kill your beta state, which is the active state of the mind, e eles vão trazer a tua mente ao estado alfa, que é o estado morto da mente. and they will bring the state of the mind to an alpha state, which is like a dead state of the mind. E você perde a força moral e a força racional. And you will lose your mental, your rational thinking, your rational state. Então, quando tudo já está morto, em entrar em contato, tudo que entrar a partir da visão e da audição, When you are already in this dead state, everything that comes in through sight or hearing, os espíritos também entram contigo através dos programas que você está a ver. the spirits will also go in you through whatever you are watching. Alguém parece que consegue ver o título que nós colocamos lá? Yes. Não tem. Mas podes falar o título que está lá, não é? Sacrificando as crianças aos demônios. This is sacrificing children to demons. Nós somos adventistas do 7º dia. We are Seventh-day Adventists. Estamos a nos preparar para a vinda do nosso Senhor, para a vinda do nosso Senhor Salvador We Jesus are Cristo. preparing for the second coming of Jesus Christ. Mas sem saber que nós estamos a sacrificar as nossas crianças aos demônios dentro de casa. Many are not aware that they are sacrificing their own children to demons in their own houses. Para os pais, tenham muito cuidado quando uma criança começa a se isolar. To the parents, be very careful when your child begins to isolate him or herself. Quando ele começa a se isolar, ele vai procurar amigos imaginários. Whenever the child isolates him or herself, they will look for imaginary friends. E esse amigo imaginário vai aparecer a tempo, que são os demônios. And these imaginary friends, they will come in just in time. They are demons. A criança vai pensando que isso é simplesmente um amigo imaginário, The child may think it's just an imaginary friend, mas na verdade é um demônio que está se manifestar paulatinamente. but in reality, it's a demon that is slowly and surely manifesting himself. Por favor, papás e mamães, Parents, please, parents.
Sejam amigos e amigas das nossas crianças. Be friends of your own children. Se não fores amigo, os demônios vão ser amigos dos teus filhos. If you are not a friend to your child, the demons will be their friends. O espiritismo agora está muito mais próximo do que nós imaginamos. Spiritism is much, much closer than we ever think. Para os professores, tenham mais cuidado quando um aluno se isola. For the teachers, if there may be any, be attentive when you see a student isolating himself or herself. As pessoas que se isolam são presas fáceis dos demônios. People who isolate themselves, they are easy prey for demons. Like this? Ok. Alguém se lembra desse boneco muito famoso? Não é somente na Ásia, mas também na Europa, na África e na América. Anyone acquainted with this cartoon? Not only in Asia, in Africa or Europe. O autor desse programa, desse desenho, The author of that anime é um japonês. is a Japanese. Isso aqui, se você tiver o privilégio, pergunte mesmo para ele. If you have a privilege, you can ask the author. Esse boneco é representado por uma raposa. Ele é selado por uma raposa de nove caudas. This Naruto is an anime of a character that is sealed by 9 fox. Como tá vendo, essa raposa entra nele This fox goes inside him e sela o rapaz. and seals him. E ele faz um acordo, a criança faz um acordo com a raposa, porque a raposa não pode sair e ele também não pode se livrar da raposa. And the child makes an agreement with the fox because the fox can't come out, neither can he come out of the fox. So they make an agreement. E ele começa a treinar para começar a usar o poder dele. And he starts training in order to use his power. A Bíblia fala para si, The Bible tells us em Efésios capítulo 4, versos 30, in Ephesians 4 verse 30 que nós somos selados pelo Espírito Santo that we are sealed by the Holy Spirit. para nos preparar e recebermos a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. And that is so that we may be ready to welcome our Lord Jesus Christ. Para que não, diz mesmo assim, vós sois selados pelo Espírito Santo. The Bible says you are sealed by the Holy Spirit. Não entristeçais o Espírito Santo pelo qual estás selado para o dia da redenção. Do not sadden the Holy Spirit of which you are sealed for the day of redemption. Esse boneco fala de espiritismo e satanismo. This anime speaks about spiritism and satanism. E é um satanismo autêntico, ele não esconde nada. And it is a authentic satanism. Nothing is hidden in here. Também alguém se lembra desse boneco? Anyone remember this anime? O que desenhou aquele são gêmeos com esse que desenhou esse boneco. The one who did this anime, they were twins. Eles são gêmeos, são japoneses. They're Japanese, they're twins. A história daquele é a mesma história também desse. The story of the other, Naruto, is similar story with this one. Qual é o nome dele? What is the name of that one? 666. Look at his name, 666. E da Satan. Satan. O que vem na tua mente quando você vê isso? Para quem cristão? What comes in your mind as a Christian when you see that? O Apocalipse diz que 666 é o número de quem? According to Revelation, 666 is the number of whom? E ele se declara que ele é que? Satã. And he declares himself that he is Satan. Esse rapaz também possuído por um poder superior, por um Deus que fica dentro dele. The character there is also possessed by God within him. E é um ser poderoso, destruidor também. Is a being which is powerful and destroyer. E ele se torna invencível. And he is indestructible. Ele é possuído por Satanás. Está ali mesmo o título está mesmo ali, Satã, o Satã que possui ele. The character is very clear that Satan possesses him. Então esse boneco ensina as crianças e adolescentes satanismo.
e espiritismo. What this anime is teaching the children and even the youth is Satanism. Não é isso que as nossas crianças estão acompanhando, não são esses. Isn't this the things that our children are watching? E nós estamos a dizer que vamos preparar para a segunda vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. And we want to prepare for the second coming of Jesus. Enquanto Satanás está a selar o caráter dele na nossa mente, While Satan is sealing his own character in our mind. a estratégia deles é destruir a mente das crianças, porque são as crianças o futuro do amanhã. The technique that they use is destroy the minds of the children because they are the next generation. Eu vou dizer uma coisa, se a mamãe e o papai tiverem assistir com a criança, se tiver um adolescente ou uma criança, If mom and dad is watching with their children, existem mensagens subliminares que só as crianças e os adolescentes vão entender, as pessoas que estiverem ali não vão entender nada. there are subliminal messages there that only children can get, adults cannot even get, even though they are watching with the E de kids. uma forma sem querer, eles vão querer ser como essa personagem. And whether they want it or not, the child want to be like that character. E os espíritos aparecem e possuem essas crianças And that's por when causa the desses spirits cartoons. appear and will possess those children. Oh, we went too far. Alguém se lembra desse boneco também? One Piece. Conta a história, certo? De um grupo de jovens, de aventureiros, de piratas. You remember this one also, right? One Piece. It gives us a group of people who are pirates. Ele conta-nos também, falando de reencarnação, de espiritismo e satanismo. This also speak about spiritism and Satanism. Mas o foco é a evolução. But the focus in this case is evolution. Não tem essa personagem que é chamada de Gold Roger. One of the characters is this one called Gold Roger. E nesse boneco ele ensina que ele é o Deus desse boneco. In this cartoon, it's taught that he is the God. E ele é o criador daquele One Piece. And that he is the creator of that One Piece. Eles estão te ensinar a evolução de que quem criou este mundo não é Deus, é Ele. What they are teaching you is that who created this world is not God, it is him. A criança de forma inocente ele vai aprender que quem criou este mundo afinal não é Deus, é Ele. And the child in an innocent state will understand that the one who created the world is not God, but him. Isso é satanismo, This is evolução. Satanism. Isso é que as nossas crianças estão a ver e nós estamos a dizer, vamos preparar as mentes das crianças para a vinda de Jesus. And this is what our children are watching, and we want to prepare their mind to see Jesus. Não são esses bonecos. Alguém se lembra desses bonecos? Somebody remembers this one? What? São esses, também são japoneses. Os atores também são japoneses, não They are estão? also Japanese, same thing. Ele ensina também o espiritismo e reencarnação. It teaches the same thing, spiritism and incarnation. A mesma coisa. Não são esses bonecos que nós estamos a ver. Same Para story. nós, os jovens. Isso não é novidade para os jovens. Os jovens sabem do que eu estou a falar. This is not a news for the youth. They know what I'm talking about. Quando você acompanha esse programa, é Satanás a falar para si. When you follow this and watch this, it's Satan talking to you. E se você tem dúvida, fale com os atores, o que fazem o desenho disso. If you have doubt and you have the privilege, talk with the authors who do this. Eles Isso. são usados pelos espíritos como canais. They are used by spirit as channels. Sem o espírito lhe usar, eles não podem fazer isso. Without the spirits using them, they cannot do these drawings. Eles estão a ver. Sorry. Eles não podem fazer isso sem ser usado pelos espíritos. They cannot do this without being used by spirits. Alguém se lembra do Avatar, também famoso, não? Avatar. Somebody remembers Avatar, right? Ele ensina a encarnação, It teaches incarnation, o espiritismo. spiritism. E as crianças quando veem isso, eles também querem ser como ele. When children look at this, they also want to be like that. Então ele recebe um espírito que tem essa pessoa. And the child will actually receive that
the spirit that character has. Em vez de são modelos, são os deuses da nova era. These are what we call the gods of the new age. E a criança, em vez de começar a refletir o caráter de Cristo, vão começar a refletir o caráter do quê? Da personagem. And the child, instead of reflecting the character of Christ, they will reflect the character of the character in E them. quero ser como ele. And because they want to be like that. Alguém se lembra? Muito famoso. Somebody remember this one? Very famous, right? Não é só aqui na Ásia, na África também. It Na is Europa not only também. in Asia, it's also in Africa, in Europe, everywhere. Essa personagem, ele tem cauda. The character there has a tail. Significa que vem de um outro mundo. That means he comes from a different planet. Isso significa encarnação e espiritismo e satanismo. Which means incarnation, spiritism, and Satanism. Está nesse boneco. It is in this Essa é a animal. teoria. This is the theory behind it. Não é isso que nós estamos a ver. Não é isso que as nossas crianças estão a ver. Isn't this what we are watching and our children Então are watching? Satanás está a falar com as nossas crianças, com nossos adolescentes por causa disso. And that's how Satan is talking to our children and to our youth. Não são esses bonecos que nós conhecemos. É novidade para os jovens. Is it a news? Isn't it the same thing? Isso é famoso ou não é famoso para os jovens? Is it famous or not? Espiritismo. Não ensina o espiritismo, não é de poder. That teaches spiritism. Esse é para os ocidentes. Mas eu creio que também aqui chega. This is mostly for the West, but Esse é I do believe espiritismo autêntico. that also here, this is also spiritism. A múmia, bonecos da múmia. Também Mami. são japoneses. These are also Japanese animes. São esses bonecos. Fala das mesmas coisas. É satanismo, encarnação e It espiritismo. says the same thing. Satanism, spiritism, incarnation. E nós já não podemos falar da mãe, ok? Da mãe chamada Babilônia para as crianças. And the mother of all, which we can call the Babylon for the children, Onde ele chama que vamos criar uma geração sem Deus. this one tells you that we will create a generation without God. Porque queremos um aquário sem peixe. Because we want an aquarium without fish. E a melhor forma de matar os peixes para deixar o aquário, eles ensinaram desta forma. And the best way to kill fishes in the aquarium is to teach them these things. Para eles, o peixe significa cristãos verdadeiros. To them, a fish represents a true Christian. E eles sabem que matar um cristão, eles não estão a fazer nada, porque o cristão vai simplesmente morrer em repouso. They know to kill a Christian, it won't do anything because the Christian will just rest and they haven't done, they didn't Então, win. temos que matar a mente dele, a sua conexão com Deus. Therefore, they aim to kill the mind, their connection with God. Então, é isso aqui. Isso aqui significa comunicação com os espíritos. This means communication with spirits. E os pais às vezes perguntam: eu ensino minha filha, ensino meu filho acerca de Deus, mas eles já não têm prazer nas coisas de Deus. And parents will ask, but I'm teaching my children about God, but they don't have pleasure for God anymore. Já não querem mais frequentar a igreja. They don't want to come to church anymore. Não, ele já tem um Deus que ele adora através do telefone It em is casa. because he has already another God which he worships through the phone. Por causa dos programas que Satanás mesmo criou. Because of all these programs that Satan created. Quando era mais pequeno, eu fazia exatamente isso que isso está a fazer. When I was a child, I was doing the role that Disney is doing. Agora, escrever, as pessoas já não têm mais paciência de ler. Today, people are no longer taking the time to read. Então, temos agora os TikTok, temos agora os influenciadores, We have now TikTok, we have influencers, que nós chamamos deuses da nova era, which we also call the gods of the new age, os modelos da nova era, which are the models of the new para age, destruir o foco do modelo principal que é Jesus. to take away the focus from the main model, who is Jesus Christ. Nós temos um único modelo, We have only one model. mas Satanás faz de tudo para criar vários modelos para a nova geração, a And geração líquida. And Satan is doing so much things to create many other models for this
generation. Esses programas destroem o equilíbrio mental de todo ser humano. These programs, they create a mental instability in a human being. Se nós pegarmos esta água, é líquido. If we get this water, it's liquid. Esse líquido, se eu pegar e colocar num prato, This liquid, if I put in a plate, vai se adaptar à realidade do prato. it will adapt to the shape of the plate. E se eu pegar essa água e colocar num outro recipiente, And if I get the same water and put it in another container, a água vai se adaptar de acordo com o objeto. the water will adapt to the shape of the object. Assim ele diz que vamos fazer dessa geração como se fosse uma mentalidade líquida. For this reason, the devil says we are going to make this generation as a liquid generation. Não podem crer em alguma coisa de uma forma absoluta. For them not to believe in absolute truth. E vamos enviar também o relativismo. And let us give them relativism. Essa é a realidade que hoje vivemos. And this is the reality we live today. O que é verdade para ti não é verdade para mim. What is true to you is no longer true to me. O que é certo para ti não é certo para mim. What is right with you is no longer right with me. Mas as coisas de Deus, quando ele disse não para a Filipina, não para a China, não para os Estados Unidos e não para a África. I want to tell you the things of God. When God says no, it means not to Philippines, not to Africa, not to Europe, not to America, not to everywhere. E em todas as gerações o não nunca vai mudar. And in every generation, the no of God will never change. E a geração líquida não quer o compromisso com Deus. The liquid society doesn't want connection, communion with God. Porque Deus disse, filho, não faça isso. Because God will tell you, son, don't do this. E as nossas crianças que estão a aprender com esses programas, eles não querem ouvir não. Our children who are learning with this, they don't even want to hear the word no. Porque os satanistas estão a ensinar a eles a isso, faça o que você quiser. Because the Satanists are teaching them, do whatever you will, go with your heart. Siga o que teu coração manda. Follow whatever your heart tells you. Essa é a realidade que a Bíblia fala para nós. Is that what the Bible tells us? A Bíblia diz que Satanás, Satanás também está a selar os seus filhos com seu caráter. The Bible also tells us that Satan is sealing his own children with his character. A Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versos 7, The Bible in Revelation 12:7 diz que adorai ao Deus verdadeiro que criou os céus e a terra. worship the true God who created heaven and earth. E o segundo anjo diz que caiu a Babilônia. The second angel say Babylon is fallen, Aquele que deu de beber do vinho da sua prostituição. because she has made all nations drink of the wine of her E fornication. o terceiro anjo diz: ai daquele que beber do vinho, ai daquele que bebeu do vinho da prostituição. And the third angel tells who unto him that drink of the wine of the wrath. E adora Satanás, e adora a besta e a sua imagem. And to him who worship the beast and his image. Isso é chamado vinho da Babilônia. That is called the wine of Babylon. Isso é doutrina de demônio que entra na nossa mente. That is called doctrines of devils that are entering our mind. Vamos abrir o que diz 1 de Timóteo capítulo 4 versos 1. If you go to 1 Timothy 4 verse 1. Pode falar. Now the Spirit speaketh expressively that in the latter time some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. A Bíblia fala que nos últimos dias as pessoas vão adorar espíritos enganadores, doutrinas de demônios. The Bible is telling us that in the last days there will be people who will listen to will give heed to seducing spirits and doctrines of devils. Essas palavras que eu vou dizer, você pode ir no YouTube ou no Google, pesquise essas palavras do Anton LaVey, que é o sacerdote satânico lá dos Estados Unidos. The words that I will tell you, you can search it yourself. I mean, these are the words of Anton LaVey, who is
a Satanist priest in the U.S. Ele é o primeiro a criar uma igreja satânica de forma ao vivo lá nos Estados He Unidos. was the first one to create the first satanic church in the open, visible to everybody. Ele disse assim: He said this. antes a televisão era um meio, Before television was a medium, como um canal de transmitir a mensagem de Satanás para as pessoas. as a medium to transmit the message of Satan to people. Mas hoje, agora temos algo mais perigoso e mais sofisticado do que a televisão. Today we have something more sophisticated than a television. Agora Satanás pode falar com qualquer criança através dos telefones. Satan today can speak to any child through the phone. E os nossos programas também que nós estamos a fazer através dos espíritos. And the things also that we are doing through the spirits. E ele disse: se Jesus voltar hoje, ele pode não encontrar muita gente. And he said, if Jesus were to come today, he may not find a lot of people. Porque estamos a selar as pessoas hoje com o satanismo. Because we are sealing people today with Satanism. E a mente das pessoas agora pertence a nós. The mind of the people now belongs to us. Isso não é verdade, não está acontecendo isso nas Filipinas, aqui na Zamboa, né? Isn't Zamboanga. these things happening also here in the Philippines and here in Zamboanga? Hoje não acontece isso aqui. Isn't these things not happening also here? Aqui não acontece possessão demoníacas. You mean there is no demonic possessions here? Nas escolas não existe In isso. schools, these things don't happen? São factos. These are facts. Essa é a realidade, são os caminhos. These things are the means. Então a nossa única salvaguarda Our only safeguard é nos entregarmos a Deus is to give ourselves to God. e deixar as coisas do mundo para o mundo To leave the things of the world with the world. e mantermos e pedirmos a Deus o equilíbrio espiritual And to ask God for spiritual e equilibrium. dar-nos sabedoria divina. And to ask Him for eternal wisdom. É possível termos isso e utilizá-lo para a honra e glória de Deus. Yes, it is possible to have this, but to use it for the glory of God. Eu estou aqui neste momento a falar para vós por causa disto aqui. I am here talking to you because of this. O Through meu this. irmão, nós não nos conhecíamos, ele me conheceu por causa desses canais. My brother, we never knew each other. He got to know me through this. Por causa de vídeo começamos a nos comunicar. And through the videos, we started communicating. E eu uso também isso para a honra e glória de Deus. I use this also for the glory of God. Hoje estou aqui ou não estou? Today I'm here or not? Estou a falar para o povo de Deus. I'm speaking to the people of Por God. causa utilizamos as redes sociais. It started through social media. É importante e é possível termos o domínio, termos isso e utilizar para a honra e glória de Deus. Yes, it is possible to have this, but to use it for the glory of God. E é também possível utilizarmos isso para a honra e glória de Deus. And you can also use this for the glory of God. Para os nossos pais, a tentação para as nossas crianças também mesmo aqui só no clique. To our parents, temptation for a child is on a click. Quando a criança pega no computador ou no telefone para estudar a matéria, When the child grabs the phone or the laptop to study, basta só ligar a internet e já vem tentações, clica aqui. the moment he turns the internet, there are already temptation, click here. E como resistir a esta tentação que é só simplesmente clicar? How can you resist this temptation whereby you just have to click? Antigamente fugíamos da tentação porque a tentação ficava distante. Before we will run from temptation because we can leave temptation far. Agora, para as nossas crianças, nossos adolescentes, a tentação está num clique só. But today, the temptation is just a click away. E às vezes não em clique, é só abrir a internet, aquilo já aparece At nos times, programas it's not even a malignos. click. You just turn on your internet and it's just up in front of you. Então, papai e mamãe, So, parents, procura ser amigo da tua filha e do teu filho. be a friend to your son or your daughter. Conversem tanto. Have a communion with them. Talk Porque to them. se você não fazer, Satanás vai fazer no seu lugar. Because if you don't do that, Satan will do it on your behalf. Papais,
Parents. Sejam amigos das crianças. Be the friend of your children. Criança, seja amigo do teu pai e da tua mãe. Children, be a friend of your father and your mother. É a melhor pessoa a quem você deve falar para se abrir aquilo que você está sentindo, aquilo que você está a ver. They are the best person for you to open up whatever you are seeing or what you are E papá experiencing. procura entender o que a criança está a dizer. And parents, take the time to understand what the child is saying. E ore a favor dele muito. And pray so much on their behalf. Que Deus abençoe a sua igreja. May the Lord bless His church.